Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência, 65 anos, não vai aprovar. Estive no Piauí. Tá, a expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres, né, e uma transição de 12 anos. Então essa é a informação que eu posso antecipar para vocês. E na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, o presidente fará um pronunciamento à nação explicando. If we could start, one thing I would be interested in is you mentioned the possibilities of the United States for Brazil under an administration, and I'd be interested in what Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos, em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais, cada vez mais, coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa, Bolsa Família, empréstimo para pobre, Vale Gás e etc. A nossa missão aqui é gerar felicidade. E não podemos gerar felicidade, Gnaga, com o crescimento populacional que aí está. Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o controle de natalidade pode nos salvar do caos. A imagem mais chocante é quando vão na casa dessa mãe dessas duas crianças. Lá ela apresenta mais meia dúzia de filhos. Ou seja, é uma irresponsabilidade. Essa jovem mulher ainda, com 20 e poucos anos, deveria ser orientada a fazer uma laqueadura. Ou seu marido, se é que ela tem, fazer uma vasectomia. Que não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. There had been as many as 500,000 of these grave liners or disposable coffins. Okay, we're here in Madison, Georgia. I am in Madison, Georgia. Hoje eu estou exatamente localizado a mais ou menos 30 minutos da cidade de Elberton County, na Geórgia, nos Estados Unidos. So, certainly this could be used as a casket. This is an inexpensive casket. A grande redução populacional é o principal mandamento que está descrito aqui nas pedras da Geórgia. Reduzir a população de 8 bilhões de pessoas para apenas 500 milhões de pessoas. Esse é o principal objetivo que eles pregam aqui. Nós falamos muito a respeito disso nos últimos dias e principalmente ao longo desses 4 anos de canal. Qual seria o motivo deles quererem reduzir a população? Qual o intuito deles com isso? E quais as formas deles fazerem isso? Até mesmo naquele jogo de cartas Illuminati, a nova ordem mundial, eles falam a respeito da grande redução populacional, tal jogo que já acertou várias dessas previsões, entre aspas, que eles planejam executar ao longo dos anos na humanidade por essa agenda global. As cartas também falam sobre a grande redução populacional e talvez uma possível terceira guerra mundial. Algo que deixa muitas pessoas intrigadas, principalmente aqui nos Estados Unidos, foi a colocação de muitas estruturas na forma de caixões, onde caberiam 2, 3, até mesmo 4 pessoas, talvez para uma grande redução em massa. So, certainly this could be used as a casket. This is an inexpensive casket. And you can see the size here, there's lots of room. I think my friends here, we could all probably get inside, and it might be a little cozy, but we'd fit just fine. Which tells me that these liners can be used for more than just one.
A mais ou menos 1h30 daqui, aonde eu estou, em Elberton, na Geórgia, nos Estados Unidos, havia um ponto de depósito desses caixões há alguns anos atrás. Mas o que aconteceu é que muitas pessoas descobriram, iam até lá, faziam filmagens e começaram a jogar na internet. Okay, we're here in Madison, Georgia, looking for the famous FEMA coffins, CDC FEMA coffins. As you can see, they're stacked up everywhere. Turn off my windshield wipers. There it says private property. Just going to drive along here, show you how long these actually go. Pretty amazing. Back out a little bit. Real just to how large and how many of these there are. Eles rapidamente tiraram todos esses caixões de lá e acabaram jogando em outro local. Eu passei por lá e vi que apenas uma linha férrea, uma linha de trem estava no local, mas os caixões, o qual eles deixavam lá, já não estão mais. O importante é olhar para o que tem em comum em todos esses locais que eles colocavam ou despejavam, ou dispensavam ali, guardavam essas caixas ou esses caixões. Em todos esses locais existiam trilhos de trem, existiam uma linha férrea, o que mostra que após eles executarem isso, após eles executarem um genocídio talvez em massa, eles teriam uma rápida locomoção para que esses caixões fossem levados aí para outros locais. Isso de acordo com o que muitas pessoas falam, mas observando pelo Google Maps, em vários pontos desse, nós conseguimos observar que trilhos de trem passavam sempre juntos de onde esses caixões eram deixados. No caso aqui da Geórgia, não é diferente. Muitos trilhos de trem e principalmente do lado desses locais onde eles dispensaram esses caixões, qual veio muito rápido a público, muitas pessoas trouxeram, filmaram, jogaram no YouTube, eles acabaram mudando de local. I am in Madison, Georgia, and I wanted to check out the FEMA coffins, and I've taken a lot of pictures, and this is what I've found, and there really are lots and lots of grave coffin liners, but also they would fit. They're pretty big, and they do keep going and going and past that dumpster. So they are real. Qual seria o intuito deles colocarem esses caixões? Qual seria o intuito deles fazerem isso? Quais as ligações deles com a maçonaria? Quais as ligações deles com a FEMA? Pois vimos que a empresa que estava transportando muitas vezes esses caixões tinham símbolos da maçonaria, tinham símbolos da FEMA, tinham símbolos de empresas que são do próprio governo, no caso aqui do governo americano, do governo dos Estados Unidos. As pedras da Geórgia, o qual eu mostro aqui atrás de mim, fala realmente de uma grande redução populacional. Descaradamente, eles deixam claro que isso é um dos guias que norteará aí a humanidade para os tempos futuros, conforme está escrito aqui em 8 linguagens diferentes, nas linguagens mais importantes
da humanidade. Eles querem tirar da Previdência para pagar a dívida, juro sobre juro que você não paga nunca. Então estão escravizando o povo. Então o dinheiro da nação brasileira não fica na nação brasileira. Cadê? Entra com uma auditoria da dívida pública. Vamos fazer isso? Vamos fazer, presidente Bolsonaro, Vossa Excelência, entra com uma auditoria da dívida pública, porque esse 1 trilhão e 100 ou 200 que o senhor está pensando em conquistar daqui a 10 anos, eu digo que em um dia o senhor traz para a nação muito mais. Em um único dia. Em um único dia. Faz uma auditoria da dívida pública e vamos ver quem está lucrando, quem está escravizando o povo. É justamente os bancos, banqueiros. Nós somos escravos de um sistema. Abre o jornal, já estamos há um mês martelando da importância da Previdência, que é deficitária. Mentira, mentira, provo, sento com qualquer um para falar assim, ó, vamos fazer um ao vivo, o senhor Paulo Guedes, ministro, vamos para o ao vivo, vamos sentar, o senhor tenta me provar que ela é deficitária e eu vou provar para o senhor que ela é superavitária. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. As mais Era valiosas. a participação do governo em todas as estatais. Estão juntando tudo da 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula. Você quer enfrentar então, isso frontalmente, enfrentar, frontalmente vendendo. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte, não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc, etc. Bom, agora vai ter uma resultante interessante, porque para mim são todas. O Paulo Guedes é um cara extremamente vaidoso, de opinião muito forte e muito rico. E que já foi mandado ficar quieto umas 5 vezes, teve que cancelar 20 eventos que ele ia se apresentar nas últimas semanas, porque ele estava dando a opinião do que ele acha que vai fazer com o Brasil. E o Bolsonaro falou para ele ficar quieto, que ele vai fazer exatamente o contrário, quem manda é ele. Um cara que é quase bilionário, não sei se ele é bilionário, não, mas quase bilionário, algumas centenas de milhões de reais ele é, ou seja, ele é um dos montes, que é contra o que eu acredito, né? Que é banqueiro, eu trabalhei já no mesmo banco que ele, quando ele trabalhava, e via isso, tem dificuldade de se relacionar com todo mundo, saiu da maioria dos lugares onde ele trabalhou brigado com as pessoas, e nunca foi um cara bom de acertar o que acontecia no mercado, nunca, nunca, tanto que chegou, ele parou de operar nos mercados, nos bancos onde ele trabalhava, porque ele não conseguia ganhar dinheiro acertando o que acontecia com o mercado. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado.
Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional.